Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Estamos estudando o livro Animais, tudo o que você precisa saber da Mundo Maior Editora. Livro muito didático, muito interessante que o Marcel nos deixou a respeito aí da espiritualidade dos animais. Hoje nós vamos ler a questão número 46 e estamos encerrando inclusive o mês de maio de 2025 para quem está nos acompanhando agora no momento em que o programa está indo ao ar. Então vamos lá, vamos ver a questão 46 que propuseram aqui para o Marcel. Uma pessoa que conheço diz que sua vida melhorou bastante desde que começou a maltratar os animais. Relatou que passou por cima de uma matilha de cães sem o menor arrependimento. Costuma envenenar gatos e que não suporta animais, segundo ele, não servem para nada a não ser sujar os locais por onde passa. Será que a natureza não tem uma resposta imediata para pessoas como esta, para conter esse tipo de abuso contra os animais indefesos? Uma questão até que choca, né? Quando a gente lê e pensar que existem, né? Infelizmente ainda existem pessoas que se comprazem, né, em maltratar animais. A gente sabe que hoje já existem pelo menos leis, né, já existe alguma coisa, né, que é feita, né, para se defender os animais, né. Às vezes as leis são meio brandas, mas pelo menos hoje já temos, né, mecanismos, né. Mas pensar que existem pessoas que, né, que gostam, que fazem isso por prazer, é realmente chocante, né. Bom, mas vamos ver o que o Marcel respondeu aí a respeito dessa questão. Na nossa legislação existem punições para pessoas que maltratam os animais. Mas, como eu já falei, dificilmente encontramos alguém que tenha sido punido pelo que fez. As leis são bastante completas, mas em geral não são cumpridas, pois ainda estamos aprendendo a exigir os direitos por eles, os animais. No entanto, se por um lado as leis humanas são falhas, por outro temos as leis de Deus, que são as leis universais e infalíveis. Se estas pessoas não são punidas pelas leis humanas, as leis de Deus cobrarão delas uma retratação em favor dos animais. As leis divinas não visam a uma punição, mas ao aprendizado. Por isso, não podemos dizer que tais leis sejam como olho por olho, dente por dente. Elas farão com que os devedores compreendam o que os animais representam e o erro que cometeram, bem como os meios de compensar as faltas cometidas. Quando a gente fala que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, tem pessoas que às vezes interpretam errado essa afirmação, dizendo que os espíritas são conformados. É um erro, né? Eu entendo que seja um erro pensar assim. Porque o Espiritismo ele nos dá esclarecimento, nos dá informações, e nos dá a certeza de que, perante a Deus, nada passa impune. Tudo que fazemos aqui, de bom e de ruim, é levado em consideração perante as leis de Deus. Então, quando a gente faz uma boa ação, de alguma forma a gente vai receber isso em troca. A gente vai receber benefícios, espiritualmente falando, pela ação que nós estamos fazendo, pela boa ação que nós estamos fazendo, que é o que todos deveriam fazer. Nós, humanos, já estamos num patamar, nós já estamos numa condição em que nós temos inteligência suficiente, principalmente discernimento suficiente, para entender que as coisas boas que fazemos, elas se multiplicam. Aqueles que ainda insistem no erro, que ainda insistem em praticar o mal, que ainda insistem, como essa questão aí, em ficar feliz em se fazer o mal, seja para um animal, seja para um ser humano, são pessoas infelizes. Eu sei que é difícil a gente às vezes entender isso e aceitar, mas são doentes da alma. São pessoas doentes. Pessoas que vão ter muito ainda o que aprender. Irão sofrer muito também. Mas não porque Deus é um pai vingativo, mas pelas suas próprias ações. A lei de ação e reação que nós aprendemos dentro do Espiritismo, né, a lei de causa e efeito, ela é implacável. Porque tudo o que fazemos vai voltar para a gente, de bom e de ruim.
Então hoje, quando nós vemos, por exemplo, pessoas que às vezes passam uma dificuldade gigantesca na sua vida, financeiramente falando, provavelmente abusaram da sua riqueza numa vida anterior e hoje estão experimentando uma situação difícil aos nossos olhos, mas que nem por isso nós temos que virar as costas e não ajudar essa pessoa, porque essa pessoa está passando por uma provação. Essa pessoa está passando por uma situação na qual ela precisa vencer. E para a gente sair vencedor, a gente precisa, muitas vezes, de ajuda. Porque sem ajuda, às vezes, fica mais difícil. Então não é porque alguém está numa situação miserável que a gente tem que virar as costas e não fazer nada. Não. Se pudermos ajudar, vamos ajudar. Nós não vamos interferir no livre-arbítrio dela, nós não vamos interferir na programação reencarnatória dela, mas nós podemos ajudá-la a vencer essa dificuldade. E quem sabe, né, com o amor, mostrando para essa pessoa o amor, ela pode, né, despertar e acelerar o seu processo evolutivo. Pessoas que muitas vezes, pessoas que têm abrigos de animais, por exemplo, pessoas que estão cuidando de muitos animais juntos, e às vezes animais em situações extremamente difíceis. Alguns podem ter pedido essa missão de auxiliar, de amparar os animais, mas eu tenho certeza que muitas dessas pessoas, em algum momento de suas trajetórias, cometeram crimes perante a lei de Deus junto aos animais. E por isso hoje pediram, ou muitas vezes imploraram, para retornar a essa vida, para resgatar os seus débitos ajudando os animais. E de novo, não é porque, e nós não sabemos o passado das pessoas, ainda bem, porque senão, sem saber, muitas vezes a gente comete erros, né, de julgamentos, mas nós temos o dever sim de ajudar essas pessoas, até porque se alguém cruza no nosso caminho e está pedindo ajuda, é porque de alguma forma Deus percebeu que nós podemos ser um instrumento de sua paz. Quando alguém pede ajuda a Deus, né, eleva o pensamento a Deus e diz: Senhor, por favor, me ajude, esse pedido de ajuda chegará no mundo espiritual e os amigos espirituais vão ver quem é que está mais próximo ali, quem é que pode ser um instrumento para ajudar aquela pessoa. E muitas vezes nós podemos ser esse instrumento. Se estivermos com o nosso Wi-Fi espiritual ligado, conectados com o plano superior, para ajudar aquela pessoa. Porque se cruzamos o caminho dessa pessoa é porque nós temos de alguma forma condições de ajudá-la. Então, eu sei que às vezes revolta, e eu também fico com esse sentimento, às vezes, quando vejo pessoas cometendo barbaridades, crimes contra animais, né, crimes que chocam, né, maus tratos que chocam, mas se perante a lei dos homens ainda existe muita impunidade, as leis ainda são brandas, as leis não são cumpridas muitas vezes, e às vezes até quando se cometem crimes contra humanos. Né? Quantas vezes a gente não vê aí pessoas que cometem crimes e, né, às vezes fica um tempo preso, passa-se um tempinho, pronto, já está solto por bom comportamento, né? Porque existem brechas na lei que permitem que as pessoas muitas vezes sejam absolvidas ou soltas por bom comportamento e as leis não são cumpridas na sua plenitude. Mas tenhamos a certeza que perante a Deus nada fica impune. Nada. Para encerrarmos o programa de hoje, um trechinho aqui do livro A Gênese de Kardec. No homem, há um período de transição na qual ele mal se distingue do animal. Nas primeiras fases, o instinto animal domina e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Eu imagino também que alguns humanos que hoje estão aqui na Terra talvez estejam em suas primeiras encarnações humanas. Ou pelo menos no mundo de provas e expiações, talvez na encarnação anterior estavam em mundos primitivos e por isso ainda se comprazem com certas situações, né, de cometer abusos perante a lei de Deus. Mas, como eu disse, nada fica impune. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam em mais este programa, Estudando Marcel Benedetti. Semana que vem estaremos de volta aqui em mais um programa. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.